Olá pessoal, sejam bem-vindos à nossa segunda videoaula sobre o VideoScribe. Nessa aula iremos aprender como adicionar e editar textos. Para abrir a nossa caixa de texto, nós iremos nesse ícone aqui, à nossa direita no canto inferior da tela. Nesse ícone que tem dois T's aqui, nós iremos clicar e vai abrir a nossa caixa de texto. Iremos digitar aqui um texto como exemplo. Muito bem. Com o texto digitado, nós iremos também selecionar nossa fonte. Eu particularmente gosto de usar só a fonte padrão do programa, porque eu gosto do design dela. Se você quiser outra fonte, basta você abrir a lista suspensa e aqui vai ter algumas opções de fonte. Se não tiver nenhuma que te interesse, você clica aqui nesse botão aqui, e aqui no canto esquerdo irá aparecer todas as opções de fonte presentes no programa. Para adicionar uma fonte que você gostou, basta ir nesse mais aqui, e clicar e dar um OK, que irá carregar todos os elementos de texto de acordo com a fonte escolhida. Basta esperar um pouquinho, não demora muito. Pronto, ela irá aparecer aqui no lado direito na sua biblioteca de fontes. Você dá um OK e pronto, ela já vai estar aqui disponível para você. Aqui dentro dessa caixa de texto nós também podemos escolher a cor. Aqui nesse quadrado aqui, na cor preta, é onde a gente seleciona a cor desejada. Basta clicar nela e irá aparecer toda a nossa galeria de cores. Escolhemos aqui um laranja, dá um OK, pronto, essa é a nossa cor. Se eu dar um certo aqui, irá aparecer aqui na nossa timeline aqui embaixo a composição, e aqui na nossa execução do projeto aparecerá o nosso texto. Certo? Agora, nós já adicionamos o texto. Agora nós iremos editar as propriedades do texto. Para editar, abrir a caixa de edição do texto, basta a gente selecionar ele aqui na nossa tela, clicar duas vezes e ele irá abrir essa tela de edição de texto. Ou também podemos abrir essa caixa de edição, de outra forma. Se a gente vir aqui na timeline com a composição desejada selecionada, basta a gente ir nesse ícone aqui, que parece um caderninho, parece uma folha A4, você clica nele e abre a tela de edição de texto. A primeira aba que nós temos aqui é a edição de texto, ou seja, nessa edição de texto ela é similar à tela de adição de texto, Aqui a gente vai mudar a fonte, mudar a cor, escrever o texto desejado, como acrescentar algum elemento, colocar aqui algumas exclamações, e também as nossas ferramentas de posição. Uma informação importante: essas ferramentas de posição de texto, elas só funcionam com a quebra de texto. Basta você selecionar aonde você quer realizar a quebra de texto. Por exemplo, eu quero aqui em adicionar, seleciona aqui antes do A e dá um Enter. Pronto. Eu quero aqui também em texto, dá um Enter. Eu quero aqui no, dá um Enter. E eu quero aqui no VideoScribe, dou um Enter. Aí, selecionando ela aqui, eu posso selecionar deixá-la à esquerda, centralizado ou à direita. Aí funciona. Que é tanto se eu der um OK aqui, aí, irá aparecer para a gente o nosso texto todo à direita. Abrindo novamente a nossa caixa de edição e vindo aqui em editar texto, eu vou deixar ela aqui centralizada mesmo. Está aqui com essa cor e pronto, está aqui. Para redimensionar essa imagem, basta selecionar ela, esse texto, e nas ferramentas de extremidade, e você pode aumentar ou diminuir o tamanho desejado, ou também rotacionar, inclinar para um lado, inclinar para o outro, ou virar. Bem,
Iremos abrir novamente a caixa de edição e nós iremos conhecer agora os filtros gráficos. Nessa tela de filtros gráficos, pessoal, nós iremos mudar o design do nosso texto, né? Ou seja, a gente pode acrescentar um brilho, acrescentar opacidade, acrescentar uma mancha, acrescentar um contraste. Para vocês terem um exemplo, eu vou colocar um brilho aqui, ó, nesse nosso texto. Eu vou selecionar a cor do brilho aqui, ó, essa opção aqui, ó, glow. Gente, eu não sei muito bem falar inglês, então se eu falar alguma coisa errada, desconsidere. Mas nós vamos aqui em glow aqui, ó, vamos selecionar aqui um brilho. Deixa eu ver, vamos colocar esse verde. Só como exemplo, eu vou colocar aqui, ó, o seu valor. Vamos colocar aqui 30. Pronto, tá vendo? Acrescentou um brilho em nosso texto. Posso acrescentar também um contraste, basta clicar aqui e colocar, ou simplesmente utilizar aqui o mais e o menos. Vou colocar aqui também um borrão, né? Vamos colocar aqui um 20. Tá vendo? Ele fica meio borrado. Eu não gosto dessa opção não, então deixo sempre 0. Pessoal, aqui embaixo nós também temos outras 3 opções, que é essa primeira aqui, ó, é a sombra projetada, essa segunda é a sombra interior e essa terceira eu não sei o significado. Na sombra projetada, selecionando aqui, ó, o quadrinho ou simplesmente no nome aqui, ó, irá aparecer a cor, o ângulo e as demais opções de edição. Aqui você pode estar preenchendo, né, de acordo com o que você queira. Por exemplo, se eu colocar aqui uma cor amarela, vamos lá, colocar amarela, nós vamos colocar aqui a opacidade em 0, a mancha também em 0, vamos colocar essa opacidade 50, o offset nós vamos colocar 20 e o ângulo tá bom. Deixa eu fechar aqui para vocês poderem enxergar melhor. Aqui, ó. Tá vendo que atrás do brilho verde tem o tom de amarelo? Ou seja, nós criamos uma sombra projetada. Certo? Ok. Aqui é a sombra projetada, eu vou tirar ela aqui e tem também a sombra interior. Vamos colocar aqui um amarelo. A gente pode aqui criar de qualquer jeito. Eu vou tirar a opacidade, eu vou colocar em 50 e o offset também em 50. Olha lá, ó. Aí como já ficou o nosso texto, ó. Tá vendo? A sombra interna aqui, ó, se vocês perceberem bem, ó, a sombra da letra por dentro, né? Esse terceiro aqui que eu não sei o significado, então vamos, mas basta você ir colocando aqui, ó, tirar o borrão, colocar, aumentar ou diminuir a opacidade, vou colocar de 50 e o offset também eu vou colocar de 50. Aqui, ó. Pronto. É como se fosse uma sombra interior também. Nessa terceira aba aqui, ó, que é a opção de desenho, nós temos todas essas opções aqui. Nós vamos entrar aqui primeiro na opção de desenho. Aqui nessa lista suspensa nós temos aqui a opção de Draw, que é desenho. Abrindo a lista suspensa nós temos também outras 2 opções, que é o Move In e o Fade In. O Move In é um tipo de entrada, ou seja, o texto ele vai entrar de algum lugar, ele não vai ser desenhado, ao contrário do Draw. E o Fade In é uma iniciação do nosso elemento, no caso aqui o texto, gradualmente, ou seja, ele vai entrar de algum lugar gradualmente. Então vamos lá testar essas opções. Se eu selecionar aqui o Move In, ele vai abrir essa caixa aqui à direita, pessoal, ó, que tá, se vocês for olhar aqui, ó, é o ângulo de movimento, ou seja, eu vou escolher o ângulo em que meu texto irá iniciar em nosso projeto. Então eu vou selecionar aqui, por exemplo, de cima, tá vendo? Basta clicar aqui, ó, de cima. Aqui nessa outra lista suspensa aqui é o efeito do movimento. Então esse smooth aqui, ó, se você clicar, basta você clicar aqui no canto esquerdo para pré-visualização, para você ver como que isso vai ficar o texto. Ou seja, aqui, ó, ele vai entrar assim, certo?
Nós temos também outra opção, o overshot. O overshot fica assim, ó. Tá vendo? Bem o bolt, eu não sei falar, mas enfim. Você vai visualizar aqui, ó, a diferença, ó. E nós temos também aqui o uniforme. Ele é similar ao smooth, só que o smooth é um pouco mais rápido. Muito bem, pessoal. Vou deixar aqui, ó, o overshot e vou dar um OK. Aqui, ó, eu vou dar um play pra gente ver como ficou. Ó. Legal, né? Selecionado aqui então o Move In, vocês já conheceram. O Draw vocês já conhecem, né? Que é o normal, o padrão do texto, que é o desenhar, escrever, ó. E agora nós vamos conhecer o Fade In. O Fade In, ele não tem opções de ângulo, tá vendo, pessoal? Não tem opções de ângulo e nem efeito. Ele é um elemento próprio. Você clicando aqui, você vai ver como que é ele. É o surgimento do texto, ou seja, o texto surge de trás, ó, da sombra. Eu gosto de usar mais esse fade in em imagens, mas em texto também fica muito bom. Vamos selecionar essa quarta aba. Aqui nessa quarta aba, nós iremos selecionar o tipo de mão ou caneta, ou qualquer outro elemento que apareça para a gente utilizar. Nós temos as opções de caneta, né? De lápis, só que é só tipos de caneta que você pode selecionar para utilizar. E nós também podemos não utilizar a mão. Às vezes você não quer utilizar a mão. Por exemplo, para texto, se você vai utilizar um Move In, não é interessante a gente usar a mão. Por exemplo, aqui, ó, se eu coloco um Move In aqui, ó, eu não acho interessante que a mão traga, tá vendo, ó, que eu mudei lá? Eu não acho interessante que a mão venha trazer o texto. Tá vendo? Eu não acho interessante, não sei se você vai gostar. Nesse caso, eu sempre coloco aqui, ó, no hand, que aí, ó, vai desenhar sem a mão, tá vendo? Nesse caso do Move In, se eu colocar aqui, ó, que eu coloquei no hand, aí, ó, o texto vai aparecer sozinho. Eu prefiro utilizar dessa forma, sem a mão, ok? Mas você pode, fica a seu critério, isso é bem pessoal. Muito bem, pessoal, essa foi a nossa videoaula de como adicionar e editar texto dentro do VideoScribe. Até a próxima aula.